Olá pessoal, atendendo aí o pedido de alguns dos nossos amigos e amigas do laboratório, muitos de vocês estão tendo problema na hora de inicializar o sistema operacional da VM, ou seja, já passaram pelo processo de criação das máquinas, certo? No entanto, na hora de inicializar o sistema, seja depois de já ter instalado o sistema operacional ou mesmo antes de iniciar a instalação, estão se deparando com telas parecidas com essa aqui que está no vídeo de vocês. O que acontece? Primeiro motivo de erro para que a gente caia nessa tela aqui. Vamos lá, vamos seguir a sequência. Na configuração da minha máquina, vou desligá-la. Primeira coisa que eu vou fazer, vou desligar a máquina, power off. Tá? Na configuração da minha máquina, no momento da instalação, ou seja, lá na criação, a primeira tela que a gente tem lá na criação, ela pede para a gente apontar um arquivo ISO. Tá? Eu volto a lembrar a vocês o seguinte, um arquivo ISO é um arquivo, compactado, como se fosse o meu CD ou DVD ou o meu pendrive, onde eu tenho uma modalidade de CD, DVD ou pendrive que a gente chama de live CD, onde eu vou conseguir ter um boot de instalação do sistema operacional atrelado a essa mídia. O arquivo ISO é a mesma coisa. Então eu mostrei para vocês em alguns vídeos, eu tenho a minha pastinha aqui, tudo ISO, onde eu tenho essas distribuições ISO, que no caso elas são sistemas, são a compilação de sistemas live CD. Esse ponto ISO, ele é um arquivo igual um ponto .rar, ponto .zip, ou seja, um arquivo compactado. Eu vou até clicar num deles aqui, esse aqui menorzinho, de 300, e pedir para abrir com a minha ferramenta aqui, por exemplo, eu posso montar na minha máquina se eu quiser, ou abrir com a ferramenta de zip, um WinRAR, WinZip, 7zip, Wizark da vida. Tá? Eu vou pedir para montar essa ferramenta aqui, e vou vir aqui, só para vocês entenderem, dentro daquele arquivo meu ISO, estão todos esses arquivinhos aqui, que dizem respeito à instalação do Linux Debian. Tá? Deixa eu fechar aqui e voltar na tela anterior. Então o que acontece? Vou ter que abrir aqui para eu ejetar. Então aquele arquivo ISO que eu abri lá virou esse cara aqui, de 335 MB. Tá? Eu vou pedir para ejetar aqui. Ele está numa unidade de CD que a gente chama de CD virtual. Tá? Vou voltar aqui na tela. Então esse Debian, por exemplo, se ele tem o recurso de live CD, ou seja, de boot e instalação, se eu marcar ele aqui, deixar ele marcado aqui na minha máquina, que eu criei uma nova máquina aqui que chama Debian 10, tá? Só para exemplificar isso para vocês. Então, ok, tá? Se eu ligar a minha máquina e eu tiver essa oportunidade, essa opção de ISO, geralmente eu tenho que vir para dentro do quê? De uma instalação aqui, isso aqui é a minha ISO, tá perguntando o que eu quero fazer, tá? Só que o que acontece? A ISO, se ela tiver o Live CD, ainda assim eu tenho que saber se essa ISO é um formato BIOS, o meu Live CD é BIOS, ou se ele é UEFI. Bom, eu prometi num dos vídeos anteriores aí que eu ia falar um pouquinho sobre isso, então eu vou fazer uma leitura rápida aqui sobre algumas instruções relacionadas ao UEFI, para a gente ficar ligado, tá? Bom, a diferença entre os dois, a diferença básica entre os dois é o seguinte, é que o formato lá de inicialização de sistemas, quando a gente fala de BIOS, é um padrão antigo, muito antigo. Remonta lá na época dos primeiros computadores. Isso tem mais de 20, 30 anos atrás. Tá? A BIOS é um software especial e essencial. A gente pode chamar de firmware, que fica armazenado na placa-mãe.
Então ele fica lá armazenado na placa-mãe, algumas informações da BIOS relacionadas à placa-mãe, a inicialização do sistema, eu posso alterar, que a gente chama de configuração de BIOS, e outros parâmetros eu não posso alterar, tá? E aí qual que é a grande pegada dessa questão? Por ser muito antigo, alguns sistemas que utilizam o modelo BIOS, ou seja, algumas placas-mães e sistemas operacionais que utilizam o sistema BIOS de inicialização, vamos dizer assim, de arranque, eles são um pouco mais lentos, né? Em algumas máquinas ou placa-mães a gente vê chamando de BIOS Legacy, tá? Quais são as 3 funções principais que a gente encontra? É o POST, que é o que? A verificação inicial dos componentes, né, da placa-mãe, para que eles funcionem corretamente, tá? Principalmente lá no POST são verificados o que? Processador e memória, a memória RAM, que é a memória de acesso aleatório. Depois, a segunda função é o que? Fornecer a entrada e saída básica, ou seja, dos periféricos. Que entrada básica? Teclado e mouse, muitas vezes nem o mouse, só o teclado. E a saída é o que? Monitor, né? E algum áudio, que muitas vezes esse áudio são alguns bips e alertas relacionados a tarefas básicas, tá? Que começam a surgir quando tem alguma coisa errada na minha placa-mãe, na minha memória ou no processador da máquina, tá? E a terceira função é o que? Inicializar, ou seja, é tentar ligar, ou seja, tentar inicializar um sistema operacional ou sistema operativo através do que? De um HD, de um SSD, de um pendrive, de um CD ou de um DVD. Então, no modelo BIOS, as 3 principais funções são essas, né? Executar o POST inicial, ou seja, a verificação inicial. Depois, prover ou fornecer os periféricos básicos de entrada e saída, que seriam o teclado de entrada e de saída, o monitor. E inicializar um sistema operacional. Até aí tudo bem. Acontece que nesse formato, né, de firmware da BIOS, ele começou a ficar um pouco limitado, né? Por quê? Porque essa BIOS ela ficou limitada a memórias que a gente chama de 1 MB de memória e 16 bits, né? E os sistemas foram avançando, a gente precisou, né, ter agilidade no boot do sistema, que é o que a gente chama. Então eu ligo um computador hoje, eu quero que ele ligue rápido, eu quero fazer o logon rápido, quero que ele carregue rápido, e eu não posso ficar esperando, porque tempo, a gente sabe que o tempo é dinheiro, tá? Então, para vir substituir essa versão de 20, 30 anos atrás, essa versão de inicialização dos sistemas, o que aconteceu? Surgiu, né, foi desenvolvido o que a gente chama de UEFI. Então, enquanto eu tinha o modelo BIOS, que era o Basic Input Output System, eu mudei depois para o UEFI, que ele é um pouco mais prático e mais rápido do que o BIOS. E o que ele faz, né? A gente pode dizer que é uma versão melhorada do firmware, só que esse firmware muitas vezes ele fica numa outra memória da placa-mãe, né? E não num chip direto da placa-mãe, que é o relacionado ao POST. E muitas vezes ou ele está na placa-mãe, o UEFI gravado, ou ele está no próprio disco, ou seja, no HD, no disco rígido do nosso computador. Pode ser um HD, pode ser um SSD, tá? Se for um pendrive com live CD, um pendrive bootável, ele vai estar também muitas vezes dentro do pendrive bootável, tá? E as facilidades que ele traz para a gente são o seguinte: ele traz uma inicialização mais rápida. A gente pode usar ele com disco de diversos tamanhos, ou seja, pode ser disco de 500 GB, de 1 TB, de 2 TB, né? A gente vê aí disco de 4 TB e ele está lá relacionado, ele consegue suportar isso, carregar isso, né? Ele fornece também a utilização de interface gráfica na BIOS, coisa que antigamente a gente não tinha, a gente tinha umas telas diferenciadas de BIOS, né? Ele dá suporte também para mouse. E tem uma das formalidades ou das funções mais importantes que a gente vê no UEFI, é a questão da inicialização segura. Ou seja,
Quando eu tenho uma máquina com um EFI habilitado e o sistema operacional foi instalado com essas características, eu tenho uma proteção contra malware, né? Ou seja, contra todos os tipos de vírus que a gente puder pensar, e contra rootkits, que operam em ambiente de pré-boot, ou seja, são aqueles sistemas, aqueles vírus que podem infectar a sua máquina antes de chegar no sistema operacional. Então, esse boot seguro ele serve para isso, é relacionado ao UEFI, né? E também ele fornece o quê? Fornece uma interface modular, independente de arquitetura, ou seja, eu posso usar o UEFI para ter aplicações baseadas em drivers, eu posso usar arquitetura de consumo dentro dos meus processadores e por aí vai, tá? Ora, as nossas máquinas virtuais também têm essa facilidade, tá? Então eu posso definir na minha máquina virtual se eu vou realizar o boot de uma maneira via BIOS, que é o modo antigo, ou via UEFI. Mas para isso eu preciso saber se aquele live CD, né, ou seja, se aquele arquivo ISO que eu baixei da internet, ele tem a versão UEFI e tem a versão BIOS, porque senão eu vou cair em alguns erros. Por exemplo, deixa eu pegar a minha tela aqui de volta, né, eu vou desligar a máquina de novo, power off, e vou vir aqui nas configurações da minha máquina, para a gente chegar nessa tela que a gente está querendo. Aqui em opções, ó, no último item, avançado aqui, ó, então eu fui aonde, ó, em vez de eu estar em hardware, eu fui aqui em opções, tá, e fui aqui no advanced, o último item de opções. Tá vendo que eu tenho aqui o tipo de firmware, e eu falei, BIOS é um tipo de firmware, UEFI é outro tipo de firmware, ou seja, eu tenho BIOS e UEFI. Vocês vão notar que lá na tela que eu estava antes, estava uma tela de boot do Debian modo gráfico ou modo texto, e eu estava com a opção UEFI marcada. Mesmo assim, a minha ISO foi carregada para que fosse realizado o boot. Agora, eu vou marcar aqui o modelo BIOS, vou dar um OK, vou pedir para ligar a máquina de novo, e a gente vai ver que também vai aparecer o boot para o Debian. Olha lá, mesma coisa, também apareceu o boot para o Debian. Por que que isso aconteceu? Porque esse arquivinho ISO, deixa eu mapear ele aqui na minha máquina de novo. Cadê ele? Aqui. Porque esse arquivinho ISO que eu estou usando, ó, ele tem o que? Opa, deixa eu voltar aqui. Cadê ele? Tudo isso. Esse arquivinho ISO que eu tenho, ele tem o que? Ele tem as características relacionadas tanto ao boot formato BIOS, quanto ao boot formato UEFI. Bom, então, onde é que eu tenho que atuar para eu corrigir esse problema que está acontecendo de muitas pessoas ficarem travadas numa tela onde não consegue acontecer o boot do Live CD? Então, primeiro, eu ter certeza que a minha ISO ela é um Live CD. Tá? Então, eu tenho que ter certeza. Como que eu tenho certeza? Bom, eu poderia cair aqui para dentro da internet, ó, por exemplo, e fazer o quê? Download, né? Download, Ubuntu, UEFI BIOS. Vamos ver. Já vem aqui alguns itens da comunidade para mim, tá? Tem algumas informações perguntando sim ou não, né? Vamos ver na comunidade o que o pessoal está falando. Vem algumas instruções básicas. Em algum momento eles vão me dar um local para eu fazer o que? Aqui, ó, fazer o download da imagem. Aquilo que eu falei para vocês sobre boot seguro está aqui relacionado, tá? Mas o que eu quero deixar claro para vocês é que a maioria das imagens hoje que a gente baixa, elas já tem essa opção do duplo firmware, ou para UEFI ou para BIOS, tá? De preferência, a gente sempre vai procurar utilizar o modelo UEFI, tá? Utilizar modelos mais atualizados, tá bom? Voltando na máquina, mudei lá o modelo e estou conseguindo logar, tudo bem? Então, isso é um problema que a gente está isolando, tá? Deixa eu desligar aqui de novo. É um problema que a gente está isolando onde? Vamos repensar a ideia. Fui na internet, baixei uma ISO de um sistema operacional que eu queria.
um Linux, seja ele qual for. Bom, durante a instalação eu já apontei, né, lá para o meu arquivo, lá no item de ISO, eu já apontei lá explorei certinho e apontei para quem? Apontei para o meu arquivo ISO, tá? Já pedi para abrir, tá tudo ok. Se eu fizer isso, der um ok, inicializar minha máquina e não chegar, por exemplo, vamos lá, e não chegar numa tela dessa aqui, que é uma tela de instalação, e ficar travado naquela anterior que eu mostrei lá no comecinho do vídeo, o que eu tenho que fazer? Simples, eu desligo a máquina novamente, tá? Desligo a máquina, venho nas configurações da máquina, vou em opções, avançado, e vou marcar, por exemplo, se eu tiver em UEFI e está dando problema, eu coloco BIOS e vice-versa. Tudo bem? Então, por exemplo, eu já mostrei as duas opções, que a minha ISO tem as duas opções. Só que, mesmo assim, não está dando certo. Ora, se não está dando certo, quer dizer que pode ser o seguinte, deixa eu mudar a minha ISO aqui para vocês entenderem algo, né? Pode ser que a ISO não tem nenhuma das duas opções, ou seja, não é um Live CD, né? Então, se acontecer isso de não ser um Live CD, vou simular um erro aqui pra gente, ó. Vou pegar o meu arquivo aqui que não é nenhum nem outro, não é um Live CD, que eu criei, ele tem 0 bytes, tá? Salvei ele aqui, tá bom? Vou pedir para ligar a máquina. Aí, ó, tô parado aqui numa outra tela de erro, ou seja, não foi encontrado um sistema operacional. Não importa o que eu faça aqui dentro, ó, não vou sair dessa tela. Então eu vou desligar minha máquina, tá? Desligar a máquina. Vou voltar aqui nas configurações, vou ver se o problema não está relacionado com o firmware de inicialização, ou seja, BIOS, esse primeiro boot que eu fiz agora, mudando a imagem, está em BIOS. Eu vou colocar o UEFI, vou dar um OK, vou pedir para ligar a máquina. Vamos ver? Aí, ó, estão parados naquela tela, que daqui a pouquinho vai ficar azul, que é a tela anterior, lá do começo do vídeo. Ou seja, se a minha imagem, ou seja, se o meu arquivo ISO não tem uma instalação, ou seja, se não tem um arranque, se ele não é Live CD, não adianta eu mudar isso daqui e fazer o que for. Então, tudo está relacionado ao formato do arquivo que eu vou baixar. Primeiro, é um formato ISO. E segundo, que esse arquivo ISO seja um formato de Live CD. Tá bom? Um outro erro que está acontecendo com o pessoal também, vou falar aqui rapidinho, é o seguinte. Lembra que nas máquinas, deixa eu pegar aqui as settings das máquinas. Lembra que nas máquinas, quando a gente pegava a relação de processadores aqui, então eu tinha memória, tá? O consumo de memória que eu vou usar, né? Quanto de memória que eu estou determinando para minha máquina. Aqui em processadores, nos vídeos anteriores eu falei para vocês, olha, habilita a engine de virtualização e marca esses 3 itens. Só que o que está acontecendo? Muitas das máquinas de vocês, elas não estão permitindo a gente rodar a máquina virtual com esses itens marcados. Então qual que é a solução, pessoal? Ah, Francisco, eu posso desmarcar todos os 3 itens? Bom, se você ligou sua máquina virtual e ela não carregou e ficou dando algum erro relacionado a VTX, por exemplo, ou MMU, I/O, o que eu faço? Eu desmarco todos os itens. Ah, mas aí minha máquina não vai funcionar, será que vai? Sim, vai funcionar. Nós não precisamos ter problema com isso. A única coisa é que eu não vou ter um desempenho de hardware tão eficiente como eu teria se ela suportasse aquelas opções. Tá? Então, foram 2 toques aí que eu quis deixar para vocês, para enriquecer aí as tarefas que vocês andam, né, que vocês estão seguindo aí, fazendo essas tarefas de criação de máquina virtual. Tá joia? Vou encerrar por aqui. Se for necessário, eu posto mais vídeos lá para vocês. Um abraço para todos e até a próxima oportunidade.